Paz, alegria, seja bem-vindo ao canal, que Deus abençoe grandemente o seu dia. Estamos aqui para fazer a meditação do Evangelho de hoje, que está em Marcos, capítulo 6, versículos de 45 a 52. Nós vamos acolher esta mensagem de hoje, o Senhor que diz para nós: não tenhas medo, sou eu. O Senhor que se apresenta, alguns dizem que na Bíblia existe 365 vezes essa expressão, não tenhas medo. Eu nunca contei, mas se for verdade, é uma vez para cada dia do ano, ou seja, todos os dias Deus nos encorajando, dizendo: não tenhas medo, confiança, eu estou contigo. Que nós possamos acolher então a mensagem do Evangelho de hoje. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa aí os sininhos, porque aí chega todas as notificações dos conteúdos desse canal. Esse ano a gente vai ter muito conteúdo de evangelização, formação bíblica. Se você quiser também entrar num grupo de WhatsApp fechado, na descrição desse vídeo tem um link que você pode entrar nesse grupo. Vamos então acolher a mensagem do Evangelho de hoje. Diz assim: logo em seguida, forçou seus discípulos a embarcarem e seguirem antes dele na outra margem para Betsaida, enquanto despedia a multidão. E deixando-os, foi à montanha para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar e ele sozinho em terra. Vendo que se fadigavam a remar, pois o vento lhes era contrário, pela quarta vigília da noite dirigiu-se a eles, caminhando sobre o mar. E queria passar adiante deles. Vendo-o caminhar sobre o mar, julgaram que fosse um fantasma e começaram a gritar, pois todos o viram e ficaram apavorados. Ele, porém, logo falou com eles, dizendo: tende confiança, sou eu, não tenhais medo. E subiu para junto deles no barco, e o vento amainou. Eles, porém, no seu íntimo estavam cheios de espanto, pois não tinham entendido nada a respeito dos pães, mas seu coração estava endurecido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Tem muitos detalhes importantes aqui para a gente ver nesse evangelho que vai nos ajudar muito na nossa reflexão. Primeiro, Jesus forçou os discípulos a sair dali. Jesus havia acabado de fazer a multiplicação de pães. As pessoas estavam alvoroçadas, aclamando Jesus como rei. Os discípulos provavelmente todos entusiasmados, porque era alguém que saciava a fome do povo e o povo estava todo do lado dele, aclamando como rei. Os discípulos foram aqueles que distribuíram os pães e os peixes. Provavelmente as pessoas também estavam aplaudindo, admirando os discípulos, e eles queriam estar ali, porque a gente quer estar no lugar onde a gente é reconhecido, aplaudido, a gente quer estar no lugar onde as pessoas nos colocam em evidência. A gente não vai querer estar no lugar onde a gente recebe críticas, onde a gente é perseguido. A gente tem um espírito de vaidade dentro de nós e por conta disso, quando vem um conflito, quando tem uma confusão, aqueles que estão enganjados numa comunidade, tem conflito, então você quer distância. Quantos saíram? Quantos se afastaram? Isso é fruto desse espírito de vaidade. Porque diante das perseguições, das dificuldades, a gente não quer estar presente, a gente quer sair. A gente quer estar no lugar onde a gente é reconhecido pelo trabalho que fazemos, aplaudidos, mas quando vem as críticas, alguns são fracos demais e se deixam dominar demais pela vaidade, por isso desistem, abandonam. Aqui Jesus faz os discípulos ir para outra margem, ele força ou obriga os discípulos a ir para outra margem, para eles não ficarem ali onde eles estão sendo aplaudidos, onde eles estão sendo reconhecidos como os discípulos desse grande rei, desse grande mestre que multiplica pães e sacia a fome das pessoas. Jesus obriga os discípulos a saírem dali, porque não é o lugar do discípulo é o lugar onde é necessário, e muitas vezes ele vai ser reconhecido, mas nem sempre.
Muitas vezes. As mesmas pessoas que vão aplaudir, que vão reconhecer, serão as mesmas que depois vão julgar, vão criticar. Isso aconteceu, essa multidão toda aqui depois estava crucificando Jesus, estava pedindo crucifica. Ou seja, então Jesus ele não quer que nós nos condicionemos a isso. Não fiquemos condicionados ao elogio das pessoas, não. Por isso, forçou os discípulos a sair dali. Isso é um detalhe muito importante para a nossa reflexão. Para que a gente não fique pensando em desistir quando vier uma crítica, uma dificuldade, um vento contrário. A gente tem que permanecer na barca, sabendo que Jesus nos olha, Jesus está atento às nossas necessidades. E foi o que aconteceu. Aí Jesus ele vai para um monte em oração, enquanto os discípulos estão fazendo a travessia, mas Jesus ele observa, diz o Evangelho que Jesus vendo que se fadigavam a remar, pois o vento lhes era contrário. Jesus viu, Jesus estava orando, mas ele não era alienado, ele não estava ali orando no egoísmo, não. A oração verdadeira, ela nos leva a olhar a necessidade dos outros, a dificuldade dos outros e a nos dispor a ajudar de alguma forma. A oração verdadeira não é voltada para si. A oração verdadeira não me deixa individualista, egoísta. Pelo contrário, ela me projeta a olhar a realidade e as necessidades. Jesus, lá da terra firme, viu que os discípulos estavam fadigados, cansados de remar. Ele percebeu a dificuldade, ele não ficou indiferente. A oração de Jesus levou ele a olhar os discípulos, perceber a dificuldade deles, o cansaço deles e ir-lhes ao encontro. Jesus foi ao encontro. Jesus vai ao encontro desses discípulos para poder socorrê-los na sua necessidade, para encorajá-los, para dizer, eu estou aqui, sou eu, não temas. E aqui os discípulos ficaram apavorados. É interessante quando os discípulos viram Jesus caminhando sobre o mar. Aqui tem um sentido também muito importante. Esse caminhar sobre o mar aqui significa Jesus que tem autoridade sobre o mal, sobre os ventos contrários, sobre as forças contrárias à nossa fé, que querem nos fadigar, nos desanimar, que querem nos fazer desistir, que querem nos amedrontar. Jesus tem poder sobre isso. Ele caminha sobre o mar. O mar, naquela noite ali, para os judeus, representava o mal. Eles tinham uma crença lá de que no fundo do mar tinha monstros, tinha demônios, enfim. Então eles entendiam que ali era um lugar perigoso. Aqui era a comunidade de Marcos, no tempo da perseguição, com os ventos contrários, com muitas perseguições, o mal que queria dominar, mas Jesus se apresenta para esta comunidade aqui, para os cristãos perseguidos, para os cristãos com ventos contrários, dizendo, sou eu, não temas. Mas os discípulos a princípio não reconheceram. Interessante, há pouco tempo tinham visto Jesus realizar um grande prodígio, o milagre da multiplicação dos pães, e não entendiam ainda, e mesmo assim não reconheceram Jesus. Viram Jesus, mas acharam que era um fantasma. Quantas vezes nós, diante do perigo, da dificuldade, não reconhecemos a presença de Jesus? Quantas vezes, diante das dificuldades, a adversidade da vida, a gente parece que a fé esmurece e a gente não consegue perceber a presença de Jesus. Ele está sempre presente, Ele não abandona, Ele está sempre conosco, firme e fiel, caminhando sobre o mar, ou seja, com a sua autoridade sobre o mal, sobre os ventos contrários. E aí Ele vai trazer encorajamento para os discípulos, dizendo, sou eu, coragem, não tenhas medo. É o que Jesus fala para nós hoje, diante das dificuldades que nós enfrentamos, dos ventos contrários. Não tenha medo, coragem, Jesus está com você. Ele não é indiferente ao seu problema, à sua dificuldade. Ele vê. Que nós também possamos, a partir da nossa vida de oração, olhar a dificuldade dos irmãos, o cansaço dos irmãos que estão fadigados de remar, que nós tenhamos um olhar atento e de alguma forma, até mesmo por oração, ajudá-los, que nós tenhamos um coração encorajado para encorajar outros e não saia da barca, não abandone a barca quando vierem os ventos contrários. Não abandone a barca quando vierem as críticas, as perseguições. Não desista, permaneça. Jesus está conosco.
Jesus não desiste de nós. Peçamos então ao Senhor a graça da perseverança, da fidelidade sempre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor abençoe grandemente o seu dia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.